Paz seja convosco, hoje é dia 3 de setembro de 2021. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 Samuel 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Quantas aflições você tem passado? Quantas angústias, quanto sofrimento, quantas lágrimas, quanta humilhação. Nós chegamos num momento das nossas vidas, todos nós, em que nós nos sentimos esquecidos, em que nós nos sentimos humilhados, em que nós nos entristecemos e achamos que ninguém vai nos ajudar, ninguém irá nos socorrer. Achamos que estamos abandonados. Mefibosete, neto do rei Saul, filho de Jonatas, ele tinha uma vida até os seus 5 anos de idade, uma vida de príncipe, ele era neto do rei. E em algum momento os filisteus, eles atentaram contra o reinado de Saul. E toda aquela vida que nós supomos que Mefibosete tinha, sendo criança ainda, sendo menino e sendo neto do rei, ele tinha tudo o que ele nem imaginava que ele precisava ter. E de uma hora para outra, seu pai, seu avô, já não existiam mais, e ele precisava viver de favores das outras pessoas, da piedade de outras pessoas, e numa fatalidade ainda aleijado de seus 2 pés. Foi para uma terra desconhecida, uma terra de esquecimento, uma terra onde ele precisou do favor, onde ele precisou ficar na casa de Maquir. E nas nossas vidas nós passamos por esses momentos de Lodebar. Na nossa vida nós passamos em alguns momentos que nós precisamos de favores de algumas pessoas, e infelizmente existem também situações em que não existem pessoas para que nos ajudem, para que nos prestem favores. Mas a palavra do Senhor, ela diz que o rei Davi, depois de alguns anos, porque quando Mefibosete ele foi para Lodebar, ele tinha 5 anos de idade. E quando o rei Davi se lembra que poderia usar da beneficência de Deus para alguém da casa de Saul, para alguma semente de Jonatas, Mefibosete já era pai, ele já era adulto, passaram-se muitos anos. Mas o rei mandou chamar Mefibosete. O rei se lembrou de uma promessa, de um juramento que fez a seu amigo Jonatas. E ele mandou chamar Mefibosete e restituiu tudo o que era de seus pais, tudo o que era de direito de Mefibosete. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem tirado a sua paz. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, você tenha perdido seu emprego, você tenha tido a necessidade de ter vendido bens, você esteja passando por uma situação a qual você tem se sentido esquecido. Talvez você já tenha batido em muitas portas e as portas ainda não se abriram. Talvez as pessoas as quais sempre falaram quando você estava numa posição boa, que sorriam, que batiam nas suas costas, que faziam questão da sua presença, talvez hoje elas tenham te colocado em Lodebar, numa terra de esquecimento. Talvez você acorde todos os dias criando uma expectativa que coisas novas e coisas grandiosas irão acontecer, e essas coisas grandes e maravilhosas, grandiosas, ainda não aconteceram. Talvez Mefibosete se sentia assim. Ele já era uma criança de 5 anos, ele já tinha memórias. E ele se lembrava da vida que ele levava no reino. Sentindo falta de seu pai, que agora não existia mais, do seu avô, da sua rotina, das suas mordomias, como neto do rei Saul ele tinha. E talvez hoje você esteja se sentindo assim, como Mefibosete, com dificuldades para caminhar, para prosseguir o seu caminho com Jesus. Talvez você tenha lembranças dos momentos de bonança, dos momentos em que pessoas queriam você por perto.
E hoje você se sinta inferiorizado, porque hoje você está passando um momento em Lodebar. Mas a palavra do Senhor, ela diz que depois de anos, quando aquele menino aleijado de 5 anos chegou em Lodebar, agora já pai de filhos, passado anos, o rei manda chamar ele. E o rei manda falar que ele vai comer, ele vai se assentar na mesa do rei Davi, ele vai comer dos manjares do rei. Passaram-se anos, mas o rei não esqueceu. Talvez tenham se passado anos da sua promessa. Talvez você esteja clamando há anos e achando que o Senhor te esqueceu. Mas o rei, ele não esquece. O rei não se esquece das suas promessas. O rei não esquece das suas beneficências. Muitas vezes Lodebar é interpretado como um lugar de esquecimento, de dor, de humilhação. Mas Lodebar também é o lugar de cuidado, o lugar de esconderijo, o lugar de proteção. Porque se assim não fosse, Mefibosete não teria ido para lá. E talvez ele teria perdido a sua vida, assim como o seu pai e assim como o seu avô. A palavra do Senhor diz que em tudo nós devemos dar graças. Porque o Senhor, Ele tem os nossos nomes gravados na palma das suas mãos. A palavra do Senhor diz que quando Lázaro, ele faleceu e sua irmã mandou avisar Jesus Cristo que o amigo que Jesus tanto amava havia morrido. E Jesus, ele ouviu a mensagem. Ele não atendeu prontamente, mas ele ouviu, ele estava ciente do que tinha acontecido. E sabe por que o Senhor não tardou, não demorou 3 dias, mas foi só após 3 dias? Porque ele já tinha ouvido. E aonde o Senhor chega, ele modifica situações. Ele traz à vida aquilo que já não existia mais vida. Ele dá esperança àquele que já não tinha mais esperança. E ele transforma lágrimas em riso. O Senhor, ele não foi na hora, porque ele já tinha ouvido. E a palavra do Senhor diz que não nos cabe conhecer o tempo de Deus. Existe um propósito, um tempo determinado para todo propósito. E nada foge do controle das mãos do Senhor. No momento exato, no momento certo, no momento declarado pelos céus, o Senhor Jesus Cristo, depois de 3 dias de Lázaro morto, ele chegou e ele deu a ordem para que Lázaro viesse para fora da tumba, com vida. Você acha que os seus sonhos morreram? Você acha que não vai mais dar certo? Você acha que você está esquecido? Você acha que as promessas que o Senhor fez, elas estão muito longe? Você acha que você tem orado, que você tem buscado e nada tem acontecido? Você acha que os céus estão fechados para você? Mas eu venho te dizer que o Senhor, ele ouviu a tua petição. Eu venho te dizer que o Senhor, ele tem aquilo que você precisa. Ele tem a porta aberta, ele tem o consolo, ele tem o conforto, ele tem a restauração, ele tem a saúde para te dar. E ele já ouviu as suas orações. Mas continua, persevera, porque os céus já têm a data declarada da sua vitória. Porque o rei, ele já mandou Ziba te buscar para você se assentar na mesa do rei. Paz seja convosco, Deus abençoe.